O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus, com pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. A nossa reflexão diária na Palavra de Deus em julho com o especial Hebreus. Lembrando que você pode participar. Envie perguntas, dúvidas sobre esse tema Hebreus ou sobre qualquer um outro para o nosso canal. E nós vamos ter o prazer ali de tentar elucidar a sua dúvida, trazer respostas segundo as Escrituras. Como? Use a minha página no Facebook Apocalipse Sem Mistérios ou o meu canal A Palavra Responde. Aliás, por favor, nos ajude aí, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta os vídeos e principalmente aquilo que edificar a sua vida, compartilhe aí com o mundo todo. Você pode usar também o Instagram, tá ok? Outra rede social que nós usamos, você pode nos encontrar ali e por lá postar as suas questões. E, muito bem, vamos à nossa aula de hoje. Na reflexão anterior, nós, dando continuidade ao tema sacrifício da lei versus sacrifício de Cristo, falamos sobre o sangue de Jesus, e a obra dele dentro da redenção. Hoje, concluindo esse tema, falaremos sobre o sacrifício de Cristo é definitivo. Epístola aos Hebreus, o sacrifício da lei versus sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo é definitivo. Tópico de hoje para começar. Na aula anterior, o autor ele apresentou o sacrifício de Cristo e assim ele fechou a sua obra sacerdotal, ou seja, lá no capítulo 8 ele tinha falado sobre a questão da intercessão de Jesus, 7 e 8 ele vai tratar desse assunto, a intercessão de Cristo junto ao trono de Deus em favor dos salvos, em favor dos seus filhos. Voltava a falar sobre o sacrifício, então ele falou sobre a questão do sacrifício também. E terminou falando sobre a manifestação futura de Jesus, já falando da volta de Cristo para aqueles que o esperam. Para a salvação, falamos um pouquinho sobre isso, fechando o tópico de ontem. E para fechar essa sessão, o que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está fazendo uma comparação sobre os sacrifícios da lei e o sacrifício de Cristo. E embora ele já tenha deixado clara a eficácia da obra de Jesus, e ele fecha esse raciocínio sobre esse caráter definitivo que nós estamos falando aqui no tema de hoje, e já vimos um pouco também nas aulas anteriores, mas ele vai acrescentar um detalhe a mais, falando sobre o impacto que esse sacrifício vai trazer sobre a vida daqueles que creem em Cristo, daqueles que se apropriam dessa justiça, conforme nós mencionamos ontem. E feito isso, uma vez que ele conclua essa parte do sacrifício, da questão da intercessão e coisa toda, ele vai retomar o quê? O foco da epístola, o tema do perigo do abandono da fé. Ele vai exortar aqui a perseverança, mesmo diante de obstáculos e perseguições, os quais ele vai demonstrar lá na frente para a gente que não são exclusividade de alguns, todos sofrem perseguições. Todos aqueles que vivem em Cristo sofrem perseguições. Coisas que o apóstolo Paulo deixa bem claro em 2 Timóteo 3,12. Versículos 1 ao 4, o que ele vai fazer? Ele vai então ratificar a ineficácia da lei mosaica, falando de alguns outros tópicos no caso. Versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Então a lei, ela era apenas uma sombra, É isso que temos falado aqui e deixado claro. Só que nesse ponto, o que a gente percebe de diferente na explicação do autor? Que ele falou sobre o sacerdócio, os sacerdotes antigos como sombras, ele falou dos sacrifícios como sombra, mas agora não, ele fala que a lei, ou seja, todo o sistema mosaico, todo o sistema que foi entregue no Sinai, ele é transitório.
Ele não é eterno, né, como é o sacrifício de Cristo, como é o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente pode pensar que a lei, né, eu até coloquei um desenho aí de uma lente, né, assim, está toda desfocada, que essa lei, queridos, ela era uma lente. E essa lente, ela nos permite o quê? Ver os mistérios de Deus, tá? Prescrutar, né, assim, investigar as coisas de Deus. Ainda que de uma forma imperfeita, ainda que sejam sombra, ainda que aconteça por analogias e parábolas. Quando você olha para a sombra de uma pessoa projetada no chão ou na parede, você sabe que é uma pessoa. Você sabe até, você consegue saber se ela é magra, se ela é gorda, consegue ter uma ideia de altura ali, do contorno do cabelo e assim por diante. Mas você não consegue saber mais nada. Cor da pele, roupa que está usando, nenhum detalhe você sabe. Então a lei, ela era essa sombra que projetava as coisas futuras. E é interessante observar um outro detalhe. Que as revelações trazidas depois no Evangelho, no caso, não pense que elas também são perfeitas. Deixa eu explicar isso melhor. Tá? Elas são perfeitas e muito mais profundas do que a própria lei. Isso é um fato. Tá? Porém, mesmo o Evangelho, o que nós temos aqui é uma revelação parcial de tudo que Deus está fazendo e preparando para aqueles que o amam. Ainda é parcial. É o perfeito, é a revelação plena de Deus, mas mesmo no Evangelho, por razões óbvias, nós não vamos conseguir enxergar o todo das promessas de Deus para a nossa vida e o significado completo da redenção no pós-morte ou na pós-partida com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele fala nesse mesmo capítulo ainda, que hoje nós vemos como se fosse por meio de um espelho, né, nublado. Sabe aquele espelho martelado, aquele espelho canelado, que você olha, você sabe o que está lá atrás, você consegue até divisar as coisas, mas ainda não são claras perfeitamente? É isso que Paulo está falando aqui. O Evangelho também ele é assim, embora muito complexo. Ele não é uma sombra. Evangelho não é sombra, é a revelação do próprio Deus. Por isso que é um vidro, né, assim nublado, mas a gente consegue já enxergar algumas situações. Por exemplo, a redenção, ela já transformou nossas vidas aqui, já nos dá vitória sobre a natureza carnal, mas ainda precisamos ser transformados. Ou seja, falta uma parte para ocorrer, mas já sabemos o que vai ocorrer com exatidão. Então, nós temos todas essas nuances também dentro do Evangelho, mas ele é diferente da lei, ele não é uma sombra. Porque quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. É isso, tá? Então aqui Paulo resume o que eu falei para vocês. Então, vamos pensar a seguinte questão. Se o Evangelho, tá? O Evangelho de Jesus Cristo, apesar da sua superioridade em relação à lei, ele ainda nos traz nuances da revelação. Como pensar que a lei, que o autor chama de sombra aqui, pode ser maior que o Evangelho, pode revelar a plenitude da vontade divina? Não pode. E com isso nós percebemos o quanto que os judeus tiveram os seus sentimentos, né, os seus sentidos espirituais embotados no passado. Porque no momento de se confrontar com a revelação final de Jesus Cristo, eles não o receberam. Temos ouvido isso tantas vezes. Verso 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. A repetição contínua do sacrifício, nós vimos isso, né? Atesta a ineficácia quanto ao aperfeiçoamento daqueles que participavam, aqueles que se penitenciavam com aquele sacrifício.
Ou seja, enquanto permanecia essa questão da culpa, a questão da consciência do juízo, ficava evidenciado que a remissão efetiva ainda não ocorrera. E aqui o autor está dando uma coisa interessante. Por quê? Que o Evangelho, então, ou por meio do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos ter a consciência não do juízo, mas da salvação. E nós podemos ter a plena certeza que em Cristo nós não entraremos no estado de condenação, mas nós estaremos sempre na presença de Deus. Verso 3. Desses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. O vocábulo aqui, comemoração, traduzido em muitas versões, seria melhor traduzido se fosse lembrança memorial. O que ele está dizendo é que os sacrifícios, quando eram prestados, ele ajudavam em relação aos pecados passados, havia perdão, o homem era admitido na presença de Deus novamente. No entanto, ele não tinha o poder de mudar a natureza. Ele era só um momento aqui para se confessar, se arrepender, mas sabendo que ele continuava debaixo do poder do pecado, sem chances de escape. Verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por que é impossível? Pelas razões que nós já apontamos lá. Eles são sombras. Eles são apenas elementos transitórios desse mundo. E nós vimos que a redenção, para ser consumada, Cristo teve que entrar num outro santuário, o santuário celestial. Esse sacrifício físico não servia para uma coisa eterna. Teve que se oferecer naquele altar celestial, se apresentar no altar celestial, o sangue de alguém que vivesse eternamente. Jesus Cristo. Os versículos 5 ao 9 vão descrever o propósito de Deus por meio de Cristo. Ele não poderia, não deveria repetir um processo paliativo do passado. Por isso diz o texto, Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então Cristo ele veio para fazer uma mudança, mudar o paradigma da redenção. Não começando algo totalmente novo, mas fazendo cumprir o que o primeiro queria trazer. A revelação de algo maior e futuro. Ele veio cumprir a vontade, então no caso, definitiva de Deus. Ele removeu todo o peso da lei. Ele traz uma nova aliança que nós estudamos, inclusive, no capítulo 8. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Percebe que o autor ele é enfático nessa questão da uma vez, ser uma vez só, eterna redenção, porque ele quer acordar os seus leitores que estão encantados e tentados a voltar para o passado. Ele quer remover isso do coração deles e da mente deles, trazê-los à lucidez espiritual. E uma vez que Cristo cumpriu então a vontade de Deus, que nós vimos estava revelada já pelos profetas, quando Jeremias, por Ezequiel, por Isaías, que fala do Cordeiro que viria, estava revelado ainda em outros, como Miqueias também já falou sobre isso. O próprio Davi, quando escreve o Salmo 51, já dá dicas de como seria o sistema que Deus aceitaria, que não eram sacrifícios, era muito maior que isso. Então, quando ele cumpre isso, o que acontece conosco, os cristãos? Nós alcançamos, no caso, a santificação, por meio do sacrifício eficaz de Jesus Cristo, que não se repete, que provê perdão para o passado, para o presente e para o futuro. Nele nós estamos guardados. Não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero, Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos. Não é isso. Mas pelo contrário, é saber que quando eu precisar, eu tenho a quem recorrer. E não é repetir sacrifício, não. Eu vou voltar ao mesmo ponto, a cruz. Versículos 11 ao 14 ratificam pontos que nós já vimos aqui, que foram explanados pelo autor nos capítulos 7, 8 e até parte do 9. Ou seja, o caráter repetitivo da lei, o sacrifício único de Jesus Cristo, a exaltação de Cristo à destra de Deus e a redenção eterna trazida pelo seu sangue. Os versículos 15 ao 17 ratificam palavras proféticas de Jeremias, aquelas que nós vimos no capítulo 8 da epístola.
E o autor fecha essa sessão com uma declaração definitiva sobre a redenção dos pecados. Veja o que ele diz. Ora, onde há remissão destes, dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, se a obra de Cristo é definitiva, se o sacrifício dele tem valor eterno, se ele ofereceu isso no santuário maior, então acabou o sacrifício pelo pecado. Agora todos nós vivemos abrigados debaixo dessa justiça. Portanto, queridos, a conclusão óbvia que chegamos aqui, que o autor nos leva a perceber, é que o sacrifício de Cristo consumou os pecados na cruz, promovendo uma eterna redenção, como nós temos dito e repetido. Então, em função disso, cessou todo e qualquer sacrifício, cessou toda a obra da lei. Então, diante de tudo isso, o que o autor quer que nós percebamos, quer que seus leitores percebam ali? Que recorrer à lei é um retrocesso, um retrocesso absurdo até. Então, ou seja, ele não está falando aqui também que o pecado já foi totalmente eliminado. Até mencionei isso um pouquinho aqui atrás. Não, ainda temos os efeitos, estamos debaixo de alguma sequência, carregamos a natureza carnal. Porém, isso vai mudar em algum tempo. E quando isso muda? No final dos tempos, Por isso ele já mencionou ali atrás, no final do capítulo 9, a volta de Cristo. O arrebatamento, a transformação do nosso corpo. Então, isso sim, elimina definitivamente todos os efeitos do pecado. Mas o poder do pecado já caiu quando Cristo se entregou na cruz. Nós não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu disse isso e estou repetindo aqui porque fica muito claro. Nós temos sim como viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Por quê? Porque Cristo venceu o pecado. Porque Ele derramou sobre nós o Santo Espírito dele. Essas forças, tudo isso nos fortalece e nos potencializa a uma vida de santidade na presença dele. Aliás, a santidade tem um fator assim, importantíssimo na nossa vida. A gente vai falar sobre isso, como eu disse atrás também, no capítulo 12. E agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Agradecidos a Ele pela redenção, agradecidos a Ele por ter resolvido definitivamente o nosso problema, com o mal, o nosso problema com a nossa natureza caída e pecaminosa. Pai amado, em nome de Jesus, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Pai, todos os dias nós nos levantamos e celebramos a vida, porque é só o Senhor que nos sustenta, Pai, a cada instante. Por isso, Deus, agradecemos, louvamos a Ti pela Tua bondade e misericórdia. Louvamos a Ti, Senhor, por nos guardar em cada instante. Peço que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Nos encha com o Teu Espírito Santo. Nos capacite a viver aqui, Deus, de maneira digna da vocação com que nós somos chamados. Nós queremos, Pai, que a nossa vida seja um sacrifício e uma oferta em cheiro suave ao Senhor. Em tudo, Deus. Daqui dos nossos pensamentos, do nosso coração, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, acadêmica, no nosso ministério, no nosso relacionamento com nossos irmãos. Nós queremos Te louvar, Deus, o tempo todo. Abençoa, Deus, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Nos dê um dia, Deus, de bênção, de prosperidade diante de Ti. E nos guarda dos ataques de Satanás. Guarda o nosso coração, nossa mente das lembranças, Pai, que às vezes ele tenta evocar contra nós daquilo que já foi rasgado, já foi limpo pelo sangue de Cristo na cruz. Desfrutamos, Pai, desse perdão e nos ensina a desfrutar dele cada vez mais, mesmo na hora de falha. Nós possamos olhar para a cruz e ali, Deus, receber o perdão, o carinho do Senhor, a transformação, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Terminamos esse tema. Próxima reflexão, exortação a perseverar na fé. Ok? Espero vocês aqui para mais uma aula em Hebreus. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, um comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.